Obrigado aqui a presença dos meus amigos aqui, auditores, doutor Carlos, doutor Rafael, doutor Marco, mais uma vez, doutora Laila. Obrigado aqui a Paula, ao João, pela ajuda de sempre. Vamos dar início aqui ao julgamento. Primeiro processo 689/2025, jogo Esporte Clube Corinthians versus Associação Desportiva Taubaté. Com a palavra o relator, doutor Carlos Alberto da Silva. Obrigado, senhor presidente. Na oportunidade, aproveito para cumprimentar Vossa Excelência, na presidente dos trabalhos, doutor Rafael, auditor, doutor Marcos, pela Procuradoria, doutora Laila, defesa técnica, o nobre defensor aqui do Corinthians, no primeiro processo, doutora Paula, doutor João, na secretaria. Iniciamos, então, pelo processo 689, partida realizada em 4 de junho, às 21 horas, entre as equipes do Corinthians e Taubaté pelo Campeonato Paulista Feminino Amador. Figura como denunciados a equipe do Corinthians, por infração ao artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, 2 vezes, por atrasar o início e o reinício da partida devido a atrasos para o protocolo no início da partida e entrada da equipe para o reinício. E 2, novamente, a equipe do Esporte Clube Corinthians Paulista, por infração ao artigo 191, inciso 1º, combinado com o artigo 213, inciso 1, por permitir sinalizadores em meio à sua torcida que foram acesos durante a partida. Consta na súmula e relatório da arbitragem que a equipe mandante, ou seja, do Corinthians, provocou atraso de 1 minuto para o início da partida por atraso do protocolo, provocados pela denunciada, e atraso de 1 minuto para o reinício da partida, ou seja, início do segundo tempo, em desconformidade com o artigo 4º do Regulamento Geral de Competições da Federação Paulista de Futebol. Já com relação aos sinalizadores, consta no relatório do diretor do jogo que aos 35 minutos do segundo tempo, a torcida da equipe denunciada acendeu o sinalizador. Há diversos apontamentos na ficha disciplinar da denunciada e não foi apresentada defesa escrita nos autos. Este é o relatório, senhor presidente. Alguma prova a ser analisada? Senhor presidente. Doutor Marco, a palavra. Bom dia, senhor presidente. Mais uma vez, desculpe o atraso a todos, acabei me atrasando aqui outra vez, mas não queria. Cumprimentar Vossa Excelência, os auditores presentes, os advogados, doutora, todo mundo perdeu muito tempo aqui, enrolar você, desculpe, doutora Paula, doutor João. Senhor presidente, eu vou ratificar o tema da denúncia, observar que com relação aos sinalizadores, a responsabilidade é indiscutível da agremiação, uma vez que permitindo que eles entrem com esse tipo de artefato lá e não poderia. Então, ratifico os termos e agradeço a palavra, senhor presidente. Obrigado. A defesa com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, os demais auditores, Procuradoria, doutora Laila, doutor João, doutora Paula. De maneira bem objetiva, com relação ao artigo 206, realmente não que vai mudar o desfecho, porque a súmula deixa bem claro que o Corinthians atrasou em 1 minuto para... Não, deu causa ao atraso de 1 minuto no primeiro tempo e segundo tempo, mas eu queria destacar o artigo 4º do RGC, como bem citado, que a equipe deve se apresentar em campo até 8 minutos antes do horário marcado para o início da partida. Significa dizer que se a partida é às 9, tem que se apresentar 8h52. O Corinthians se apresentou 8h53. E se Vossas Excelências notarem, na cronologia aparece que a entrada do mandante 20h53, atraso 3 minutos. Esse é um erro da súmula, na verdade o atraso seria de 1 minuto, então, já que a entrada deveria até ser 8h52 por conta dos 8 minutos previstos no RGC. Mas isso não vai mudar o desfecho, porque o atraso, propriamente dito, do jogo foi de 1 minuto, tanto no primeiro tempo como no segundo, razão pela qual peço a condenação do clube nos parâmetros já utilizados por esse tribunal. E com relação ao artigo 213, me chamou muito a atenção não constar essa informação da súmula. A gente sabe que o relatório também tem uma presunção de veracidade, o delegado a partir dali está acompanhando, mas me chamou a atenção não constar da súmula. E no momento que a gente vê um jogo do futebol feminino principal, que a gente espera ali, que os árbitros conheçam bem ali como funcionam os protocolos, eu pensei em 2 alternativas. A primeira é não ter havido de fato o sinalizador, ou a segunda, o que ter acontecido não foi o suficiente para chamar a atenção da arbitragem, não ter feito fumaça o suficiente, não ter tido quantidade suficiente e não ter se prolongado por muito tempo, caso contrário, o árbitro ele teria parado a partida por conta do protocolo. Então, de modo bem objetivo, ainda que o relatório da partida traga essa informação, tendo em vista que a súmula não consta essa informação, não dá um parâmetro de quantos sinalizadores,
quanto tempo ficou aceso, se precisou parar a partida, absolutamente nada, razão pela qual o Corinthians pede pela sua absolvição, caso contrário, pela penalidade mínima prevista no artigo 213, haja vista aí não ter havido qualquer prejuízo ou dano, caso contrário, assim estaria relatado na súmula. Obrigado, excelências. Obrigado, doutor, pela defesa. Doutor Carlos, vamos a voto? Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a defesa técnica pela precisão cirúrgica que trouxe aos fatos com relação ao sinalizador. Com relação ao atraso, é evidente que não trouxe prova que justificasse o referido atraso. Então, diante dos fatos trazidos pela súmula e pelo relatório do diretor do jogo, aliada à presunção relativa de veracidade que esses documentos oficiais carregam sobre si, com relação às denúncias por infração ao artigo 206, evidente está o referido atraso. Isto posto, em conformidade com a tabela de valores de 2025 e a incidência específica nesse artigo, condena a equipe do Esporte Clube Corinthians Paulista a uma pena pecuniária de R$ 2.000. Explico. Resultado de R$ 500 por minuto, que é a penalização que eu estou aplicando, multiplicado pela reincidência, resultando então em R$ 1.000 por minuto, que culmina nesses R$ 2.000, por infração ao artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Com relação à denúncia por infração ao artigo 191, por permitir sinalizadores em meio à sua torcida, a dissonância entre o relatório do diretor do jogo e a súmula não me permite ser preciso na dosimetria da pena, uma vez que o árbitro nada relatou e não sabemos sequer o impacto que esses sinalizadores causaram na partida, até porque ela sequer foi interrompida. Isto posto, condena a denunciada por infração aos artigos mencionados e aplica uma pena pecuniária de R$ 200, em prestígio à presunção relativa de veracidade do relatório do diretor do jogo. É como voto, senhor presidente. Doutor Rafael, como voto? Bom dia, senhor presidente. Só por mera formalidade, vou cumprimentar a todos nesse início de sessão, doutor Marcos, doutora defensora, secretaria, doutor defensor, mais uma vez pela ótima ostentação. Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Acompanho o voto da relatoria por unanimidade, R$ 2.000. Na agremiação. Hã? Isso, 206 e 200 por 191. Tá, o primeiro. Obrigado, doutor. Processo 690-2025, Botafogo Futebol SA versus Ferroviária SAF, feminino. Jogo 7 de junho de 2025, com a palavra do doutor Rafael Velantini. Obrigado, senhor presidente. Aqui se trata de partida com origem no feminino sub-15, Botafogo 0, Ferroviária 3. Segundo consta da denúncia, houve um atraso efetivo de 4 minutos no reinício da partida em decorrência de atraso protocolar da equipe visitante, da Ferroviária no caso específico. E aí, portanto, teria havido um descumprimento do Regulamento Geral de Competições, denúncia em relação à infração do artigo 206 do CBJD. Sem defesa escrita, é esse o relatório. Com a palavra, doutor Marco. Obrigado, senhor presidente. Ratifico o tema da denúncia. Com a palavra, defesa. Trata-se de mais um caso de atraso para início ou reinício da partida, havendo constatação em súmula de 4 minutos, pelo entendimento do tribunal pela aplicação da tabela, e que seja, em caso de reincidência, adotada a questão do patamar máximo de condenação por minuto. Doutor Rafael, como vota? Meu voto é pela procedência da denúncia, fato objetivo descrito em súmula e também descumprimento do regulamento. A agremiação é uma agremiação multireincidente, então, considerando a nossa tabela e o limite de R$ 1.000 por minuto, estou propondo aqui o voto de R$ 4.000 como pena final. Doutor Carlos, como vota? Acompanho, senhor presidente. A maioria acompanha o voto do relator por unanimidade, R$ 4.000 penalizado. Processo 691-2025, União Mogi das Cruzes Futebol Clube versus União Suzano Atlético Clube. Jogo realizado 7 de junho de 2025, com a palavra do doutor Carlos Alberto da Silva. Obrigado, senhor presidente. Processo 691, descrito já por Vossa Excelência, figura como denunciada a equipe do União Mogi por infração ao artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por 2 vezes. A primeira, combinado com o artigo 28, inciso 3, parágrafo 1º, e a segunda, combinado com o artigo 28, inciso 5, parágrafo 1º, tudo do regulamento específico de competições. Consta na súmula da arbitragem e no relatório do diretor do jogo que a equipe mandante, a do União Mogi, não efetuou o pagamento das taxas de arbitragem e do diretor do jogo até o momento da finalização de ambos os documentos mencionados.
há apontamento de reincidência específica na ficha disciplinar da denunciada e não houve apresentação de defesa escrita por parte da agremiação. Este é o relatório, senhor presidente. Doutor Marco. Presidente, a conduta corriqueira aqui, a taxa tem que ser feita, segundo o parágrafo a teoria que diz o parágrafo 2º, no dia da partida. Foi juntado o comprovante, pago depois a condenação fica a critério de Vossa Excelência. A defesa. Palavra. No caso concreto, a agremiação encaminhou os comprovantes de pagamento de regularização de fato posteriores à data da partida. Contudo, a defesa ressalta que trata-se de mesma situação, conforme tratado em casos semelhantes, quando há atraso nas taxas, é computado como se fosse apenas uma infração. E no caso, essa denúncia veio como se fosse o cometimento de 2 infrações, motivo pelo qual requer-se a absolvição de uma delas, ou que seja que não seja considerada, e a condenação pelo patamar mínimo previsto no artigo 191, previsto no CBJD. Doutor Carlos, como vota? Senhor presidente, fato é que assiste razão à defesa com relação à juntada dos comprovantes, mas a absolvição, no meu entendimento, é incabível porque a equipe cometeu a transgressão ao não efetuar o pagamento. Quitou a posteriori, mas no que diz os termos do artigo, ela deveria, do regulamento específico, ela deveria ser feita até o final do dia do jogo. Então, diante dos fatos, voto no sentido de aplicar a pena pecuniária, e aqui também reconheço os termos da defesa, para invocar o artigo 183, né? 183, o concurso formal, para transformar em apenas uma infração, aplico a pena pecuniária de R$400, haja vista a reincidência da equipe. É como voto, senhor presidente. Doutor Rafael. Acompanha, senhor presidente. Acompanho o voto do relator. Penalizado R$400 na agremiação. Processo 692/2005, Tanabi Sociedade Anônima versus Associação Atlética Internacional. Jogo realizado 1 de junho de 2025. A palavra para o Rafael Valentim. Obrigado, senhor presidente. Aqui se trata de... A origem da denúncia é o Paulista Sub-11, Tanabi 0, Inter Bebedouro 2. E a infração imputada ao Tanabi é do artigo 191. Segundo o relato do árbitro, houve um atraso de 2 minutos para a entrada em campo, além de não ter sido executado também o hino da Federação Paulista e o hino nacional. É trazido até na denúncia a súmula vinculante número 1, 2014, diferenciando as hipóteses de imputação do artigo 191, inciso 1 e do 206 do CBJD. Portanto, não havendo defesa escrita, esse é o relatório. Com a palavra, doutor Marco. Ratifico os termos, a questão do hino não só é regulamento da federação, como lei federal, senhor presidente. Obrigado. Doutora Laila. Como bem indicado pelo auditor relator, a denúncia traz 2 situações, mas de fato denuncia apenas pelo 191. Quero chamar a atenção às folhas 9, que trata-se de uma folha do relatório do diretor de jogo, que diz o seguinte: informo que o sistema de som estava funcionando normalmente, inclusive tocando música até instantes antes do início do protocolo. No entanto, no momento em que foi acionado para executar os hinos, o sistema apresentou falha e parou de funcionar. Ou seja, deixou de funcionar dali em diante, não voltando a tocar qualquer outro som, qualquer outra música, que daria a entender que houve um corte exatamente na hora da execução dos hinos. Então, por se tratar de um caso fortuito, onde a agremiação não teve tempo hábil de solucionar, a defesa requer absolvição, ou, não sendo esse entendimento, a conversão da pena de multa em advertência, ou que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo 191 do CBJD. Doutor Rafael, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu, muito embora respeite o raciocínio trazido pela defensora, eu estou propondo um voto aqui de denúncia procedente. Os 2 fatos bem objetivos descritos na súmula. A agremiação é multirreincidente e, muito embora até haja uma possível justificativa técnica por não tocar o hino nacional, se trata de lei federal, a questão é puramente objetiva e seguindo coerência também com outros precedentes deste tribunal. É porque minha proposta, então, é de R$1.000 por infração, pena final de 2.000 no total. É como voto. Doutor Carlos, como vota? Presidente, só apenas para dar não uma pronta resposta, mas contrapor a defesa, o vídeo com a música tocando seria a prova cabal que indicaria, caso fortuito, o motivo de força maior. Não havendo, a gente fica no campo das ideias, eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator.
Acompanho o voto do relator por unanimidade, R$ 2.000 de punição, agremiação. Processo 694/2005, União São João Sport versus Brasilis Futebol Clube. Jogo realizado 1 de junho de 2025, com a palavra o Dr. Carlos Alberto da Silva, relator. Obrigado, senhor presidente. Processo 694, envolvendo as equipes já citadas por Vossa Excelência, figura como denunciadas a equipe do União São João, por infração ao artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o artigo 19, parágrafo único do Regulamento Específico de Competições, por se apresentar para a partida com apenas 16 atletas. E 2, novamente a equipe do União São João, por infração ao artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o artigo 29, inciso 1 do Regulamento Específico de Competições, por não entregar as bolas da marca e modelos definidos para a competição. Consta na súmula da partida que, com relação ao número mínimo de atletas previsto no Regulamento Específico de Competições, a equipe denunciada apresentou apenas 16 atletas. Já com relação às bolas, consta na súmula e no relatório do diretor do jogo que a equipe mandante, a equipe do União São João, não entregou as 7 bolas conforme o Regulamento Específico de Competição, ou seja, da marca e modelo para a competição. Não obstante, tanto o árbitro quanto o diretor do jogo relataram que as bolas que foram entregues para a equipe de arbitragem calibrar para serem utilizadas no jogo eram as bolas azuis, cedidas pela Federação Paulista de Futebol para treinamento das equipes. O senhor João Vitor, representante do clube mandante, e o senhor Paulo Alves, administrador do estádio, alegaram que o clube recebeu apenas essas bolas da Federação Paulista de Futebol. Há apontamentos de reincidência na ficha disciplinar da denunciada e não houve apresentação de defesa escrita por parte da agremiação. Este é o relatório, senhor presidente. Dr. Marco. Senhor presidente, ratifico também o termo da denúncia. A bola, depois do jogador, é fundamental, né? Então, e há um contrato com a fornecedora de material, tem que ser cumprido, é violação de regulamento. Não submeto à apreciação de Vossas Excelências. A defesa com a palavra. Com relação à numeração de atletas cadastrados, conforme bastante discutido em sessões anteriores, tem-se que a plataforma da federação apresentou inconsistência um dia antes da partida, ou seja, uma falha no sistema operacional de cadastro afetou diretamente algumas agremiações, acarretando no insucesso dos cadastros. Basicamente, a agremiação sobe os dados do atleta para a plataforma, que valida a efetiva intenção. Contudo, nem todos foram de fato computados pelo sistema. Infelizmente, as agremiações não relataram a pane por escrito, havendo orientação por parte dessa patrona que daqui para frente, caso volte a ocorrer qualquer discrepância, para que realizem chamados ou encaminhem e-mail e ofícios à federação a fim de preservação e resguardo, conforme fez a agremiação do Santos no processo 567, o qual eu não pude trazer provas emprestadas por não ter acesso a esses autos, mas, de fato, essa pane foi constatada em outros processos com partidas no mesmo dia, que foi no dia 1º de junho de 2025. A agremiação, nesse caso, apresentou 16 atletas, havendo no regulamento a especificação de serem 17. Já houve aplicação de uma pena administrativa pela federação, motivo pelo qual não mostra-se justa a aplicação dos mesmos valores pecuniários previstos no REC, que seria a multa de R$ 1.000 mais 100 por atleta. Dessa forma, primeiramente, a defesa requer a absolvição, não havendo esse entendimento, a conversão da multa em advertência por ser fato alheio à vontade da agremiação e sim um erro da plataforma, e não havendo esse entendimento, de forma alternativa, requer-se a pena de R$ 100 por atleta faltante sem a computação da multa prevista no REC. Dr. Carlos, como vota? Senhor presidente, parabenizar a defesa, mas esclarecer alguns pontos. A multa prevista no REC é uma multa administrativa que não perpassa pelo JD. A senhora nunca ouvirá aqui uma penalização da minha parte, R$ 1.000 por não apresentar os atletas, mas não sei quanto. Não, aqui é uma pena administrativa e aqui nós tratamos única e exclusivamente das penas previstas no artigo 191. Nesse sentido, entendo também que a equipe, não é que ela não conseguiu cadastrar o atleta, ela não foi para a partida com o número de atletas exigidos. Ela poderia levar o 17º atleta e pedir para o árbitro, já que não era a primeira rodada, fazer a inserção desse atleta, coisa que já discutimos aqui, que o árbitro tem autonomia para colocar um atleta a partir da segunda rodada. Até nós julgamos aqui um árbitro que colocou
na primeira rodada e ele foi aqui punido por isso. A partir da segunda rodada, existe essa previsão legal do próprio árbitro incluir o atleta. A equipe se apresentou com um atleta a menos, não que deixou de inscrever o atleta. Essa é a denúncia. Por esse motivo, senhor presidente, voto no sentido de aplicar a pena pecuniária de R$ 200, já considerados o artigo 182, por infração ao artigo 191, inciso 3, combinado com o artigo 19 do parágrafo único, que é a questão dos atletas, por se apresentar com 16 atletas. E aplicar a pena pecuniária de R$ 300, também já considerados o artigo 182, por infração ao artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o artigo 29, inciso 1 do REC, por não entregar as bolas da marca e modelos definidos para a competição, perfazendo, então, um total de R$ 500. Esse é o meu voto, senhor presidente. Ok, doutor Rafael. Parabenizo o relator pelo raciocínio e pela clareza do seu voto e acompanho na íntegra, senhor presidente. Acompanho o voto do relator também, penalizado R$ 500 total. Punição para agremiação. Processo 695-2005, Associação Esportiva Araçatuba versus Tupã Futebol Clube. Jogo realizado 1º de junho de 2025, com a palavra o relator Rafael Valentim. Obrigado, senhor presidente. Aqui se trata de duas imputações decorrentes da partida Araçatuba 1, Tupã 0, pelo Sub-12. A primeira das imputações é contra a equipe do Tupã. Segundo consta, a agremiação realizou a partida com apenas 12 atletas, numa quantidade inferior à mínima exigida pelo regulamento específico da competição. Que exige pelo menos 17 atletas, apenas para não passar batido. Daí porque foi denunciada a infração do artigo 191, inciso 3 do CBJD. A segunda imputação é contra outra agremiação, a equipe do Araçatuba, que menciona, segundo a súmula, na condição de mandante da partida, não procedeu com o pagamento das taxas devidas à equipe de arbitragem. Daí, portanto, também foi denunciada nos termos do artigo 191, inciso 3 do CBJD. É isso o relatório. Doutor Marco. Presidente, duas condutas já julgadas aqui, já falamos sobre elas. Há uma especificidade com relação à agremiação da Araçatuba, que diz que pediu desconto da cota. Não temos a resposta, devia ter feito com antecedência necessária, não tendo, se submete às penas que especifica o CBJD, senhor presidente. Obrigado. Doutora Laila. Assim como apontado pela douta Procuradoria, a agremiação Araçatuba foi denunciada no artigo 191 por suposta infração do REC, contudo, em que pese o relato presente no documento, resta imperioso indicar que a taxa reclamada for efetivamente adimplida através de abatimento de cotas, mediante apresentação de encaminhamento de ofício à federação, não havendo que se falar em inadimplemento ou descumprimento do regulamento, motivo pelo qual requer-se a absolvição da denúncia, não sendo esse entendimento considerando bastante narrado e comprovado, a defesa requer a substituição da pena de multa em advertência, ou que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo 191, lembrando que trata-se de um campeonato sub-12, requerendo, em caso de condenação, a apreciação quanto à capacidade econômica financeira da agremiação e o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, também nos termos do artigo 182-A. Com relação à agremiação Tupã, é mais um caso de indicação menor de número de atletas, né, no dia da partida. Houve apresentação de 12, havendo especificação de ser no mínimo de 17. Então, a diferença de 5 jogadores entre os presentes e o previsto no regulamento, motivo pelo qual requer-se, então, a condenação de R$ 100 por atleta faltante. Essa é a defesa. Doutor Rafael, como vota? Obrigado, senhor presidente. Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, embora razoáveis, entendo que as duas denúncias são procedentes. Com relação à agremiação do Tupã, descobrimento objetivo do regulamento, a equipe é uma equipe multiresidente e não há notícia também nem mesmo do pagamento da taxa administrativa pelo descumprimento do REC, poderia, no memória de ver, abrandar, de algum modo, a pena a ser fixada. Proponho aqui como voto a multa de R$ 1.000 em relação à agremiação do Tupã. Em relação à agremiação Araçatuba, como já dito, também entendo pela procedência da denúncia, não há qualquer tipo de notícia do pagamento da taxa de arbitragem, equipe também multireincidente, também aplica multa no valor de R$ 1.000. Doutor Carlos, como vota? Acompanho, senhor presidente. Acompanho o voto do relator, R$ 1.000 multa para cada agremiação. Processo 696-2025, Academia Desportiva Mantiqueira Futebol versus Clube Atlético Joseense. Jogo realizado 1º de junho de 2025. A palavra ao relator, Dr. Carlos Alberto da Silva.
Senhor presidente, processo 696, partida dia 1º de junho, equipes do Mantiqueira e Joseense, Campeonato Paulista Sub-12. Figuram como denunciadas: A equipe do Mantiqueira, por infração ao artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o artigo 19, parágrafo único, regulamento específico de competições, por se apresentar para a partida com apenas 14 atletas. 2. A equipe do Joseense, por infração ao artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o artigo 19, parágrafo único, regulamento específico de competições, por se apresentar para a partida com apenas 12 atletas. Consta na súmula da arbitragem, com relação ao número de atletas previsto no regulamento de competições, específico de competições, as equipes denunciadas apresentaram-se com apenas 14 e 12 atletas, respectivamente. Há apontamento de reincidência nas fichas disciplinares das denunciadas e não houve apresentação de defesa escrita por parte das agremiações denunciadas. Este é o relatório, senhor presidente. A palavra para o doutor Marco. Obrigado, senhor presidente. Ratifico o cima da denúncia, conduta corriqueira. Doutora Laila. No mesmo sentido das defesas anteriores, por tratar-se de um campeonato sub-12, a previsão mínima de atletas deveria ser de 17, a agremiação Mantiqueira apresentou 14, a Joseense apresentou 12, então faltaram 3 para a Mantiqueira e 5 para o Joseense, motivo pelo qual requer-se aplicação de multa de R$100 por atleta faltante. Doutor Carlos, vamos embora. Senhor presidente, aqui é um caso de infrapetita, né? Aplicaram a pena a quem a pedida pela defesa. Não além, a quem, menos, né? Porque no meu entendimento, um atleta e 250 atletas faltantes é uma questão administrativa de se resolver por atleta. Aqui é cometimento da infração. Então, diante desse entendimento e seguindo o voto pretérito, eu voto no sentido de aplicar a pena pecuniária de R$200, já considerados o artigo 8.2, por infração ao artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o artigo 19, parágrafo único do Regulamento Específico de Competições, para cada equipe denunciada por se apresentarem para a partida com apenas 14 e 12 atletas, respectivamente. É como voto, senhor presidente. Ok. Doutor Rafael, como vota? Acompanho. Acompanho o voto do relator também, R$200 para cada equipe, já com benefício. Processo 697/2025, União Mogi das Cruzes Futebol Clube versus Sociedade Esportiva Palmeiras. Jogo 14 de junho de 2025, a palavra do doutor Rafael Valentini. Obrigado, senhor presidente. Aqui trata-se de partida do Paulista Sub-17, União Mogi 1, Palmeiras 4. E mais uma vez, uma denúncia de acordo com a súmula baseada no não pagamento da taxa relativa à equipe de arbitragem. Daí porque a equipe foi denunciada nos termos do artigo 191, inciso 3 do CBJD. É esse o relatório. Doutor Marco. Ratifico o senhor presidente. Doutora Laila. Diferentemente do caso anterior, nesse processo a agremiação não encaminhou os comprovantes de pagamento, contudo, realizaram a quitação pós-data de jogo, motivo pelo qual requer-se aplicação da pena mínima prevista no artigo denunciado. Com a palavra, relator. Obrigado, presidente. Eu estou propondo voto com denúncia procedente. Não há comprovação da equipe ter pago a taxa de arbitragem. Equipe multi-residente, destaco também. Daí porque eu proponho o pagamento de multa no valor de R$1.000. Doutor Carlos, como vota? Acompanho, senhor presidente. Acompanho também por unanimidade, R$1.000, penalização, agremiação. Processo 698/2025, São Bernardo Futebol Clube versus Votorati Futebol Clube. Jogo realizado 1º de junho de 2025, com a palavra do Dr. Carlos Alberto da Silva. Obrigado, senhor presidente. No referido processo, figura como denunciada a equipe do Votorati por infração ao artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o artigo 21, parágrafo 2º do Regulamento Geral de Competições, por se apresentar com o calção da mesma cor do calção da equipe mandante. Uma vez que consta na súmula da partida que a equipe do Votorati se apresentou para a partida com shorts de linha preto, da mesma cor da equipe mandante. A equipe informou que não possuía outros shorts para troca. A equipe mandante também não possuía shorts reserva de outra cor. A partida deu-se com as duas equipes com shorts na cor preta. O ocorrido não interferiu no andamento da partida.
Há apontamentos de reincidência na ficha disciplinar da denunciada e não houve apresentação de defesa escrita. Este é o relatório, senhor presidente. Dr. Marcos. Presidente, não obstante não ter interferido no resultado da partida nem no andamento dela, é claro que é uma violação de regulamento e, por óbvio, a indolência da agremiação que chega sabendo que seu visitante possui aquele uniforme e não levar um uniforme alternativo é indiscutível. Então, peço a condenação adequada do presidente. Obrigado. A defesa. Considerando a síntese apresentada pelo auditor relator, é possível observar a existência de denúncia relacionada à coloração do uniforme, com denúncia sobre uma suposta violação aí ao REC. Em atenção ao descumprimento do regulamento, a defesa aponta que a prática constatada não pode ser considerada de natureza grave, conforme bem indicada no próprio relatório do diretor de jogo, onde não teve qualquer tipo de interferência ou prejuízo. Dessa forma, tendo em vista a baixa gravidade do ocorrido e o campeonato específico, a defesa pugna pela absolvição, ato contínuo, se não for esse entendimento, a substituição da pena de multa pela advertência, e caso ainda não seja esse o entendimento da comissão, que seja aplicada pela mínima prevista no artigo 191, considerando ainda o artigo 182-A do CBJD. Com a palavra, relator. Senhor presidente, confesso que nesse voto aqui eu tardei um pouco para fazê-lo, porque o diretor da partida, do jogo, e o árbitro não disseram se o São Bernardo estava com o seu primeiro uniforme. Porque o excerto que a Procuradoria traz diz o seguinte: se o time estiver com o primeiro uniforme, o mandante, o adversário, o visitante, deve trocar. Mas se ele estiver com o segundo uniforme, quem tem que trocar é ele. E não o time visitante que está com o seu primeiro uniforme. Mas, apesar dessa discrepância, esse silêncio eloquente, vamos assim chamar, não há que se não penalizar a equipe do Votorati, porque todos os clubes, como disse a douta Procuradoria, devem levar 2 uniformes. Então, diante dos fatos trazidos pela súmula, voto no sentido de aplicar a pena pecuniária de R$300, já considerados o artigo 182 por infração ao artigo 191, inciso 3, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o artigo 21, parágrafo 2º do Regulamento Geral de Competições. É como voto, senhor presidente. Dr. Rafael. Acompanho, senhor presidente. Rafael. Ok, eu acompanho o voto da relatoria por unanimidade de R$300 de penalização. Processo 699/2025, União São João Esporte Clube versus Brasília Futebol Clube, jogo realizado 1º de junho de 2025, com a palavra relator Dr. Rafael Valentino. Obrigado, senhor presidente. Mais uma denúncia aqui nos termos do artigo 191, inciso 3, dessa vez contra a equipe do União São João, em razão de partida do Paulista Sub-12 entre a agremiação contra o Brasília FC. E aqui, segundo consta da denúncia, a agremiação mandante não providenciou as bolas no modelo requerido pela competição, conforme relatado aí pela direção de jogo. Daí, portanto, foi denunciado nos termos do artigo 191, inciso 3 do CBJD. Esse é o relatório. Dr. Marco. Tem uma prova, doutora? Tem um depoimento, não? Parece que Não, tem. não é nesse caso. É no próximo. Esse não é o 699? Mas não tem. Ué, no meu lá embaixo tem... Será que juntou errado? Esse aqui não tem. Nossa, curioso. Bom, então vou ratificar o tema da denúncia, senhor presidente. Dona Laila, com a palavra. Presidente, esse é um caso do Campeonato Sub-12. Na sessão de hoje já julgamos o caso semelhante do Sub-11, então partidas realizadas no mesmo dia, pelo que a defesa pugna pela aplicação da mesma multa prevista no processo anterior, que foi uma condenação de R$300. Com a palavra, relator. Obrigado, senhor presidente. Estou propondo, o meu voto é pela procedência da denúncia, fato objetivo descrito na súmula, agremiação também multireincidente, considerando se tratar de Paulista Sub-12, proposta de multa de R$1.000. Dr. Carlos. Senhor presidente, nesse caso específico, apenas por uma coerência, eu fui o relator do processo pretérito, mencionado pela defesa, e naquele momento eu apliquei uma pena de R$300 e o caso é semelhante à questão das bolas, deve ser um jogo sequência, né? Então eu vou manter essa coerência, eu peço vênia para o nobre relator para divergir na dosimetria da pena e aplicar uma pena pecuniária de R$300. É como voto, senhor Eu presidente. acompanho o voto divergente.
pelo caso já votado aqui anteriormente, penalizado por R$ 300 a agremiação. Processo 700/2025, jogo Sociedade Esportiva Palmeiras versus Pinda Futebol Clube Limitado. Jogo 8 de junho de 2025, com a palavra o Dr. Carlos Alberto da Silva. Obrigado, senhor presidente. Processo 700, figura como denunciada a equipe do Pinda Futebol Clube por infração ao artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o artigo 19, parágrafo único, Regulamento Específico de Competições, se apresentar para a partida com apenas 17 atletas. Uma vez que consta na súmula da partida que, com relação ao número mínimo de atletas previsto no REC, a equipe denunciada apresentou-se com apenas 17 atletas, em dissonância com o REC, que prevê a quantidade mínima de 20 atletas. Há apontamento de reincidência específica e não houve apresentação de defesa escrita. Este é o relatório, senhor presidente. Tem depoimento? Vamos lá? Ok. Ok, João. Doutor Marco. Senhor presidente, nesse processo, diferentemente do anterior, não houve silêncio eloquente. Comparece aqui o dirigente da agremiação. Agradeço e parabenizo por ter comparecido primeiro para esclarecer, mas não serve apenas de caráter informativo, que a gente pode fazer pergunta, não pode ter questionamento nenhum que possa esclarecer e provas robustas para que corrobore com o que ele disse e não sepulta a denúncia, motivo pelo qual ratifique e peço a condenação adequada. Doutora Laila, com a palavra. Perfeito. O dirigente da agremiação, de fato, fez questão de prestar esse depoimento, prestigiando o tribunal, tentando dizer exatamente o que aconteceu, mas, de fato, confessando que o fato ocorreu, que não foi a intenção, mas que tomará providências para que não volte a acontecer, exatamente por ser uma categoria sub-13, onde existe uma responsabilidade muito grande com os atletas menores de idade que dependem de seus pais. Todavia, conforme julgamentos na sessão de hoje, a defesa pugna, então, que seja aplicada a mesma pena pecuniária pela falta dos atletas, que seria de R$ 200, conforme casos anteriores. Essa é a defesa. Doutor Carlos, como vota? Obrigado, senhor presidente. Parabenizar aqui o diretor da equipe do Pinda Futebol Clube. Pinda Futebol Clube. Eu ia falar Pinda Monhangaba. É Pinda Futebol Clube. Mas eu sei que ele vai assistir esse julgamento depois, dizer para ele que as comissões do TJD sempre julgam com justiça, no entendimento dos seus julgadores. E os recursos são pertinentes e aí se faz justiça. Então teremos um julgamento sempre justo aqui. Atendendo os pedidos da defesa e seguindo no que já fizemos hoje aqui, eu voto no sentido de aplicar a pena pecuniária de R$ 200, já considerados o artigo 182, pelo fato da equipe ter se apresentado com apenas 17 atletas. É como voto, senhor presidente. Doutor Rafael. Acompanho. Atendendo também ao pedido da defesa, penaliza R$ 200 a agremiação por unanimidade, então.
Processo 701/2025, União Agrícola Barbarense versus Cosmopolitano Esporte Limitado. Com a palavra, doutor Rafael Valentini. Obrigado, senhor presidente. Aqui se trata de denúncia com origem na partida do Sub-14 entre União Barbarense e Cosmopolitano. Segundo se extrai aqui da súmula, a equipe da agremiação do Barbarense não executou o hino nacional do Brasil no protocolo de início da partida, o que é uma exigência do regulamento específico da competição, portanto, foi denunciada no termo do artigo 191, inciso 3 do CBJD. Esse é o relatório. Doutor Marco. Presidente, ratifico o termo da denúncia. Só observar que quando diz não executou, assim, pode ser cantado, né? Se não funciona o aparelho que executa o hino, cante-se, né? É fundamental que cante o hino. Então, se não o fez, se submete à pena e peço a condenação adequada. Com a palavra, doutora Laila. Diferentemente do primeiro caso que foi julgado na sessão de hoje relacionado ao hino, nesse caso concreto, consta da súmula que houve a execução do hino da Federação Paulista de Futebol e que, posteriormente a isso, na hora do momento do hino nacional, é que houve a falha. Sendo certo que não há que se falar em dolo por parte da agremiação, considerando tratar-se aí de uma questão fortuita ou de fora do alcance da agremiação, requer-se absolvição, conversão da pena de multa em advertência ou que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo 191. Doutor Rafael, com a palavra. Apesar da multirreincidência, senhor presidente, da agremiação, justamente pelo fato de ter tocado o hino da federação anteriormente, alguma coisa deve ter acontecido do ponto de vista técnico, é o que sugere, pelo menos, a dinâmica dos eventos. Eu estou propondo a procedência da denúncia, porém convertida em advertência. Doutor Carlos. Senhor presidente, parabenizo o voto do nobre relator e o entendimento, sigo no mesmo caminho e acompanho. Eu acato a defesa também. Ela propõe. E acompanho o voto da relatoria. Pena mínima convertida em advertência. Para a agremiação. Processo 702/2025, Associação Esportiva Araçatuba versus Esporte Clube Noroeste. Jogo realizado 8 de junho de 2025. Com a palavra, doutor Carlos Alberto da Silva, relator. Obrigado, senhor presidente. Processo número 702. Figuram como denunciados a equipe do Araçatuba por infração ao artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o artigo 27, inciso 3 do Regulamento Específico de Competições, por não pagar a taxa de arbitragem. 2. O atleta amador, maior de 14 anos, Antônio Carlos Lopes Misael, da equipe do Araçatuba, por infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por atingir com as travas da chuteira seu adversário com força excessiva. Uma vez que consta na súmula da partida que, com relação à equipe do Araçatuba, a taxa de arbitragem não foram pagas. No relatório do diretor do jogo, consta que os pagamentos das taxas do jogo referentes ao diretor do jogo, a equipe de apoio e a equipe de arbitragem não foram realizados. O clube, por meio da senhora Daniele, informou que os valores serão repassados pela Federação Paulista de Futebol por meio da cota destinada ao clube. Com relação ao atleta denunciado, consta na súmula que o atleta Antônio, do Araçatuba, aos 60 segundos dos acréscimos do segundo tempo, foi substituído disciplinarmente direto, ou seja, cartão vermelho direto por atingir com as travas as pernas do seu adversário do número 20, com força excessiva. O atleta atingido não necessitou de atendimento médico. Há apontamento de reincidência específica na ficha disciplinar da agremiação denunciada e não há apontamento de reincidência na ficha do atleta. Não houve apresentação de defesa escrita por parte de nenhum dos denunciados. Este é o relatório, senhor presidente. Doutor Marco. Senhor presidente, da mesma forma da julgamento passado, não tem resposta de anuência da federação, quer dizer, é multi-reincidente aqui, então é aquela coisa, nem sabe se tem crédito, como é que nem sei se tem o crédito, eu pedi para descontar do meus. Né? Então, ela repassa o direito para outras organizações, as agremiações são desorganizadas, e nessa desorganização repassam o direito delas para a federação, como se a federação pudesse resolver isso e evitar que elas sejam punidas aqui. Então, ratifico os termos de peço de condenação. Palavra defesa. No mesmo sentido da defesa anterior, de fato, a agremiação encaminha e é juntado aos autos o ofício requerendo o pagamento da taxa de arbitragem através do repasse das cotas, motivo pelo qual requer-se a absolvição,
ou a conversão da pena de multa em advertência, ou então que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo 191. Com relação ao atleta, a denúncia e a súmula são claras. Ele foi substituído disciplinarmente, trata-se de um campeonato sub-14, através aí de uma entrada de alta intensidade no seu adversário em disputa de bola, considerando não haver imagens sobre o caso e a ficha disciplinar do atleta sem apontamentos pregressos, a defesa requer absolvição, a conversão da pena de suspensão em advertência ou que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo 254, acumulado com o artigo 182, por tratar-se de um atleta amador. Doutor Carlos, como vota? Senhor presidente, com relação às taxas da arbitragem, já julgamos aqui casos análogos em que a equipe pediu antecipadamente. Antes da partida, ela encaminhou um ofício pedindo o abatimento das taxas na cota. Ok, isso é válido. Chegou lá e falou, não, eu tenho um documento que eu encaminhei semana passada pedindo, então vocês vão receber lá. Mas nesse caso aqui, me parece que a equipe mandou depois. Não foi antes. Porque se é antes, a gente entende o seguinte, olha, se é antes da partida, o pagamento foi feito, mas não recebeu resposta. Naquele dia que nós julgamos aqui, tinha a resposta. Ok, está feito, vamos pagar. Então, seguindo o entendimento que já julgamos aqui, não há outra medida senão a condenação da equipe, motivo pelo qual aplico a pena pecuniária já nesta data aqui recorrente de R$1.000 à equipe infratora, pela denúncia ao artigo 191, inciso 3, pela falta de pagamento. Com relação ao atleta Antônio Carlos, do Araçatuba, trata-se de um cartão vermelho direto. Nesse caso aqui, a segunda comissão tem esse entendimento. A advertência já ficou por conta do árbitro substituí-lo da partida. Ele já foi advertido, você fez uma coisa que não devia, sai fora, sai do jogo aí. Já foi substituído. Então, nós estamos julgando aqui a penalização. Por se tratar de um cartão vermelho direto, entre aspas, o meu entendimento segue nesse sentido, aplicar a pena de suspensão de uma partida sem a conversão à advertência por infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É como voto, senhor presidente. Doutor Rafael. Acompanho. Acompanho o voto do relator. Então, por unanimidade, Antônio Carlos Lopes Misael, suspenso por uma partida e a penalização de R$1.000 à agremiação da Araçatuba. Ao Grêmio Esportivo Araçatuba. Processo 703/2025, Votorantim Futebol Clube Limitado Esporte Clube São Bento. Sub-14, jogo realizado 17 de junho de 2025, com a palavra do Dr. Rafael Valentino. Obrigado, senhor presidente. Aqui se trata de imputação contra a agremiação do Votorantim pela prática do artigo 191, inciso 3. E segundo narra a denúncia, a equipe em questão realizou a partida com apenas 19 atletas, quantidade inferior à mínima exigida pelo regulamento, que exige ao menos 20 atletas. Daí porque foi denunciado, então, na infração mencionada. É esse o relatório. Com a palavra, doutor Marco. Não, tem um atleta aqui, ó. Perdão. Tem Eu um também atleta aqui, ó. terminei na minha Isso. folha, pedindo para a segunda folha. Gabriel, né? E o Gabriel Azevedo, perdão, senhor presidente. Fui bem alertado aqui pelo ilustre procurador. E também há uma segunda infração envolvendo o Gabriel Azevedo Souza, atleta do Votorantim. Narra a denúncia que o senhor Gabriel foi substituído disciplinarmente por ter usado da força excessiva ao ter dado uma entrada de alta intensidade em seu adversário na disputa de bola. Daí, portanto, foi denunciado nos termos do artigo 254, parágrafo 1º do CBJD pela prática de jogada violenta. São essas duas imputações e, portanto, o relatório. Doutor Marco. Ratifico o senhor presidente. Doutora Laila. No mesmo sentido da defesa anterior, é um caso até semelhante do atleta, foi substituído disciplinarmente, trata-se de um campeonato sub-14, onde a penalização já foi realizada pela arbitragem e cabe a esta comissão verificar a questão das demais penalidades, motivo pelo qual requer-se a conversão da suspensão e advertência ou que seja aplicada a pena mínima de uma partida ao atleta. Com relação à agremiação Votorantim, também conforme os outros julgados da sessão de hoje, ficou faltando a apresentação de atleta, motivo pelo qual pugna aí pela aplicação da mesma multa prevista nos processos anteriores, que seria de R$200. Com a palavra, o relator. Obrigado, senhor presidente. Em relação à agremiação do Votorantim ou Votorantim, eu estou propondo a procedência da denúncia pelo descumprimento objetivo do regulamento, mas por se tratar de apenas um atleta,
e a baixa gravidade, portanto, eu estou convertendo em pena de advertência. Até porque pode ter havido um fato fortuito aqui pela ausência de um único atleta. Com relação ao atleta Gabriel, também pela procedência da denúncia, o fato se amolda perfeitamente à infração denunciada, considerando a primariedade do atleta Gabriel, aplico a pena de um jogo apenas de advertência. Doutor Carlos, como voto? Senhor presidente, apenas para justificar o meu voto, eu vou acompanhar na íntegra o voto do nobre relator, mas no voto pretérito era mais de um atleta, motivo pelo qual houve a aplicação da pena pecuniária. Nesse caso aqui, eu acompanho o voto do nobre relator, foi apenas um atleta, e a questão da equipe, da falta, o cartão vermelho direto, substituição, uma partida sem a conversão em advertência. Esse é o meu voto, senhor presidente. Eu vou comprar, por ser um atleta também, eu entendo que é cabível aqui a advertência, e por isso eu vou acatar também o voto do relator. Então, em relação à agremiação, penalizado com advertência, e em relação ao atleta, uma partida. Processo 704/2025, Associação Esportiva Taubaté versus Sport Clube Corinthians. Jogo 7 de junho de 2025. Relator, Dr. Carlos Alberto da Silva. Obrigado, senhor presidente. Processo 704, partida realizada em 7 de junho, entre Taubaté e Corinthians. Paulista Feminino Sub-15. Figura como denunciada a equipe do Taubaté por infração ao artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o artigo 28, inciso 9 do Regulamento Específico de Competições, por apresentar a placa de substituição sem condições de uso. Uma vez que consta na súmula da partida que a equipe mandante do Taubaté não providenciou a placa de substituições em condições de ser utilizada para a partida, uma vez que a mesma estava desmontando as peças no momento do uso. Não há apontamento de reincidência específica por parte da denunciada, não houve apresentação de defesa escrita. Este é o relatório, senhor Dr. presidente. Marco. Presidente, a súmula fala por si só. Ratifica os termos. Doutora Laila. Em que pese a indicação realizada em sede de súmula e de denúncia, ao entendimento da defesa, não merecem prosperar. Constou no processo que a denunciada não providenciou a placa de substituições em condições de ser utilizada para a partida. Considerando o narrado, caberia à arbitragem não realizar a partida caso fosse elementar, como bem indicado. O que não aconteceu, a partida ocorreu normalmente. No mais, tem que os responsáveis sequer indicaram quais soluções foram utilizadas na partida em comento, restando amplas dúvidas sobre o que de fato ocorreu. Uma vez que a arbitragem assumiu o risco de realizar a partida nessas condições, não há que se falar em culpa exclusiva por parte da denunciada, que providenciou a placa, porém, que esta apresentou defeitos. Motivo pelo qual requer-se a sua absolvição, não havendo entendimento a conversão da pena de multa em advertência, ou que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo 191, cumulado com 182. Doutor Carlos, como voto? Senhor presidente, a questão da não realização da partida por conta da placa de substituição não merece prosperar os argumentos da defesa, porque já assistimos diversas vezes partidas sem essa placa eletrônica de substituição, que foi feita manualmente, como era na época de Vossa Senhoria, doutor Rafael. As partidas entre Ponte Preta e Corinthians. É tudo na mão. Então, a partida jamais seria não realizada por conta da placa. Motivo pelo qual não vejo plausibilidade nos argumentos trazidos pela defesa. Voto no sentido de aplicar a pena pecuniária de R$ 400, já considerados o artigo 182. É como voto, senhor presidente. Doutor Rafael. Acompanho, senhor presidente. Acompanho o voto do relator, R$ 400 de penalização, já com benefício. Processo 705/2025, Associação Desportiva Centro Olímpico versus Sport Clube Corinthians, jogo realizado 31 de maio de 2025. Com a palavra, doutor Rafael Valentim. Obrigado, senhor presidente. Aqui, novamente, uma imputação pelo artigo 191, inciso 3 do CBJD. Narra a denúncia, de acordo com o que constou na súmula, que a agremiação do AD Centro Olímpico não efetuou o pagamento das taxas de arbitragem e do diretor de jogo e da equipe de apoio em descumprimento, portanto, ao regulamento da partida. Daí, portanto, mais uma vez, foi denunciada a agremiação nos termos do artigo 191, inciso 3
destaco aqui que também se trata de equipe multireincidente. É o relatório. Doutor Marco. Ratificando os termos, senhor presidente. Doutora Laila. Em mesmo sentido das defesas anteriores realizadas na sessão de hoje sobre a falta de pagamento das taxas de arbitragem, a defesa pugna pela conversão da pena de multa em advertência ou que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo 191. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, mais uma vez, considerando a multireincidência, de acordo com a ficha disciplinar, eu estou propondo a procedência da denúncia e a multa no valor de R$ 1.000. Doutor Carlos. Acompanho. Acompanho o voto do relator por unanimidade, penalização de R$ 1.000 à equipe. Processo 706/2025, Academia Desportiva Mantiqueira Futebol versus São José Esporte Clube. Jogo realizado sábado, 31 de maio de 2025. Com a palavra, doutor Carlos Alberto da Silva. Sete zero seis. Obrigado, senhor presidente. Processo 706. Equipes do Mantiqueira e São José Esporte Clube, Campeonato Paulista Sub-15. Figura como denunciada a equipe do Mantiqueira por infração ao artigo 191, inciso 3, do CBJD, combinado com o artigo 30, inciso 9, do REC, Regulamento Específico de Competições, por apresentar a placa de substituição sem condições de uso. Consta na súmula da partida que a equipe mandante, ou seja, do Mantiqueira, não providenciou a placa de substituições em condições de ser utilizada para a partida, uma vez que a mesma não sinalizava as substituições, tampouco os acréscimos no segundo tempo. Há apontamento de reincidência específica na ficha disciplinar, não houve apresentação de defesa escrita por parte da agremiação. Este é o relatório, senhor Doutor presidente. Marco. Ratifico os termos, senhor presidente. Doutora Laila. Considerando a similitude com o caso anterior, a defesa pugna pela aplicação da mesma pena aplicada no processo, perdão, 704 de R$ 400. Doutor Carlos, como vota? Senhor presidente, analisando essa questão aqui, eu até estava pendente de absolver a equipe ao ler a súmula que o cidadão coloca lá, né? Que a mesa não sinalizava as substituições, tampouco os acréscimos no segundo tempo. Dá a entender que no primeiro tempo funcionou perfeitamente. Mas como não foi suscitado isso pela defesa, entendo que não houve acréscimo nem substituição no primeiro tempo. Motivo pelo qual aplico a pena de R$ 400 por infração ao artigo 191, inciso 3, combinado com o artigo 30, inciso 9 do REC. É como voto. Doutor Rafael. Acompanho, senhor presidente. Acompanho o voto também, penalizado a R$ 400 a equipe infratora. Processo 708/2025, União Mogi das Cruzes Futebol Clube versus União Suzano Atlético Clube. Jogo realizado 7 de junho de 2025. Com a palavra, doutor Rafael Valentino. 708, né, senhor presidente? Perfeito. Novamente aqui, senhor presidente, imputação relacionada ao artigo 191, inciso 3, dessa vez por 2 vezes. Consta aqui que a agremiação mandante deixou de arcar com as obrigações do regulamento específico, especialmente com relação ao não pagamento da taxa de arbitragem, tendo restado, na verdade é uma só, tá? Ficando configurada, portanto, a infração do artigo 191, inciso 3, também não há notícia de pagamento da taxa posteriormente, é esse o relatório. Doutor Marco. Senhor presidente, partida realizada dia 7 de junho, pagamento ontem. A aplicação fica a critério de Vossa Excelência. Doutora Laila. Tá aqui. Presidente, trata-se da mesma agremiação já processada na sessão de hoje, em que foi julgado a questão do atraso no pagamento em R$ 400. Outro ponto relevante. Não, é a única denúncia. Motivo pelo qual requer-se que seja aplicada a mesma penalidade já prevista na sessão de hoje. Doutor Rafael. Senhor presidente, faço uma retificação apenas que foi juntado o comprovante no final da tarde de ontem. Eu tinha estudado o caso antes, então não havia notado aqui a juntada do comprovante. Então faço questão de registrar isso. E isso até impacta o meu... Entendo que o pagamento da taxa administrativa, em razão do descumprimento do regulamento, não impede a procedência do processo disciplinar. Então eu estou propondo a denúncia procedente, em razão também da multireincidência da referida agremiação, multa no valor de R$ 500. Doutor Carlos. Acompanho. Acompanho o voto do relator por unanimidade, penalizado o valor de R$ 500 para a equipe infratora.
Processo 709/2025, Olímpia Futebol Clube versus Associação Atlética Francana. Jogo realizado 30 de maio de 2025. Com a palavra, doutor Carlos Alberto da Silva. Obrigado, senhor presidente. No processo 709, figura como denunciada a equipe do Olímpia por infração ao artigo 91, inciso 3, combinado com o artigo 28, inciso 1 do Regulamento Específico de Competições, por entregar apenas 2 bolas oficiais da competição para a partida. Consta na súmula da partida e no relatório do diretor do jogo que a equipe mandante, ou seja, a equipe do Olímpia, não entregou as 7 bolas conforme o REC. Ou seja, não houve apresentação de defesa por parte da agremiação. Este é o relatório. Doutor Marco. Ratificando os termos, senhor presidente. Doutora Laila. Trata-se de mais um caso relacionado à inadequação das bolas para a partida. Nos casos anteriores, não houve apresentação de nenhuma que fosse compatível, porque eram de treino. Nesse caso em concreto, 2 são oficiais e compatíveis, motivo pelo qual a defesa requer o sopesar dessa comissão, que de fato houve um esforço, mas por algum motivo desconhecido, as demais bolas não eram compatíveis, sendo então apresentada de outro campeonato. Motivo pelo qual, então, a defesa requer a conversão em advertência ou que seja sopesados os valores com base nos julgados já nessa sessão. Doutor Carlos. Obrigado, senhor presidente. Seguindo o entendimento deste julgador, em casos análogos já julgado nesta data, diante dos fatos trazidos pela súmula, pelo relatório do diretor da partida, voto no sentido de aplicar a pena pecuniária de R$ 300, já considerados o artigo 182, por infração ao artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o artigo 28, inciso 1 do Regulamento Específico de Competições. É como voto, senhor presidente. Doutor Rafael. Acompanho, senhor presidente. Acompanho o voto do relator por unanimidade, penalização de R$ 300 já com benefício à agremiação. Infrator. Processo 711/2025, União Mogi das Cruzes Futebol versus Grêmio Esportivo Mauaense. Jogo realizado 30 de maio de 2025. Com a palavra, doutor Rafael Valentim. Obrigado, senhor presidente. Aqui se tratam de 2 imputações contra a União Mogi. A primeira delas pelo artigo 191 do inciso 3, porque inicialmente a equipe do União Mogi não efetuou o pagamento das taxas da arbitragem. E aqui eu noto desde já que há sim a juntada de comprovantes do último dia 24 de junho com relação ao pagamento da taxa que inicialmente foi denunciada aqui na denúncia. E a segunda imputação envolve também o artigo 191, inciso 3, mas dessa vez pelo descumprimento da obrigatoriedade da agremiação em apresentar à equipe de arbitragem a documentação pertinente com no mínimo 45 minutos de antecedência nos termos do regulamento específico da competição. São essas as imputações e esse é o relatório. Doutor Marco. Ratifico 2 descumprimentos, senhor presidente. Ratifico os termos. Doutora Laila. A agremiação foi denunciada 2 vezes no artigo 191, relacionada à questão do pagamento das taxas de arbitragem, havendo a comprovação do pagamento posterior, mas por boa fé a defesa trouxe os comprovantes, motivo pelo qual requer-se a aplicação da mesma multa dos casos já nessa sessão. E a segunda denúncia está relacionada à entrega dos documentos credenciais com antecedência para a partida, onde de fato houve um atraso, motivo pelo qual requer-se a aplicação da pena mínima. Com a palavra, relator. Obrigado, presidente. Eu estou julgando procedente a denúncia com relação à primeira infração, seguindo a coerência com o julgamento anterior. Fala da taxa, né? Da taxa, considerando que foi paga a taxa efetivamente, há a comprovação, eu diminuo o valor da multa para R$ 500, considerando também, uma contraposição, a multireincidência da agremiação. E com relação à segunda infração, por se tratar de infração objetiva, descumprimento objetivo, que pode até ter atrapalhado de algum modo a organização da arbitragem, aplico a multa de R$ 1.000, portanto, o total de R$ 1.500. Doutor Carlos, como voto? Eu acompanho, senhor presidente. Acompanho o voto do relator também por unanimidade, total das infrações R$ 1.500 e penalização. A agremiação infratora. Processo 712/2025, Associação Atlética Francana versus Porto Futebol Limitado. Jogo 6 de junho de 2025. Com a palavra, doutor Carlos Alberto da Silva. Obrigado, senhor presidente. Processo 712, figura como denunciada a equipe da Francana por infração ao artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva 2 vezes. A primeira combinado com o artigo 26, inciso 3, parágrafo 1º, e a segunda combinado com o artigo 26, inciso 5, parágrafo 1º, tudo do Regulamento Específico de Competições.
uma vez que consta na súmula da partida e no relatório do diretor do jogo que a equipe mandante, ou seja, a equipe da Francana, não efetuou o pagamento das taxas de arbitragem e do diretor de jogo até o momento da finalização de ambos os documentos mencionados. Há apontamento de reincidência específica na ficha disciplinar da denunciada e não houve apresentação de defesa escrita por parte da agremiação. Este é o relatório, senhor presidente. Doutor Marco. Ratifico o senhor presidente. Doutora Laila. Nesse caso específico, a agremiação trouxe os comprovantes de pagamento, onde de fato foram realizados posteriormente à data da realização de jogo por um erro administrativo que trocou as datas dos pagamentos. Então, o que era para fazer na data da partida foi feito no dia 10 e o que era do dia 10 foi antecipado para o dia 6. Então, por conta desse erro e por boa-fé, a agremiação trouxe aqui os comprovantes de regularização, motivo pelo qual requer-se que seja julgado da mesma forma dos casos anteriores, já com o abatimento pela realização do pagamento. Doutor Carlos. Senhor presidente, diante dos fatos trazidos pela súmula e pelo relatório do diretor da partida, assiste razão à defesa, porque seguimos nesse sentido, apesar do pagamento ter sido realizado no dia 10, a partida foi realizada no dia 6. Se o árbitro tinha um boleto para pagar aí, pagou com atraso, porque demorou 4 dias para cair o dinheiro lá. Mas nesse sentido, e como tem sido a jurisprudência nesta data, eu voto no sentido de aplicar a pena pecuniária de R$ 500, já considerados o artigo 182 e o artigo 183. É como voto, senhor presidente. Doutor Rafael. Estou acompanhando, senhor presidente. Pelos julgamentos anteriores, nessa data, acompanho o voto do relator. Por unanimidade, penalização de R$ 500 à agremiação infratora. Processo 703/2025, Esporte Clube União Suzano versus União Mogi das Cruzes Futebol Clube. Jogo realizado 7 de junho de 2025. Com a palavra, doutor Rafael Valentino. Obrigado, senhor presidente. Aqui se trata de imputação do artigo 91, inciso 3, porque a equipe do União Mogi entregou a relação nominal dos seus atletas à equipe de arbitragem com um atraso de 15 minutos, conforme determina o artigo 7º do Regulamento Geral de Competições. Nada mais foi destacado na súmula. Destaco também que se trata de equipe multireincidente. Esse é o relatório. Doutor Marco. Senhor presidente, processo derradeiro, como diria o presidente desta casa. Eu não os cumprimentei no começo, mas cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o doutor Carlos Alberto, doutor Rafael, doutora Lara, doutor Paulo, doutora Paula e doutor João. E ratifico-se na denúncia, senhor presidente. Parabéns pela agilidade e presteza de Vossas Excelências. Palavra defesa. No mesmo sentido de outra defesa realizada na sessão de hoje, houve o atraso na entrega das credenciais compatíveis aí com essa partida, motivo pelo qual requer que seja aplicada a mesma pena prevista no processo anterior. Com a palavra, relator. Obrigado, senhor presidente. Faço o coro da manifestação do doutor Marcos, especialmente a Vossa Excelência, pela brilhante condução e agilidade durante todos os trabalhos. E, muito embora eu tenha tido uma opinião no caso anterior, com relação à entrega dos documentos, é que acho que o atraso foi mínimo. Poucos minutos, e se trata especificamente da relação nominal dos atletas. Então, eu estou propondo aqui, podendo correr o risco de Vossa Excelência entenderem de maneira diferente, aqui a conversão em advertência, porque eu acho que não teve qualquer tipo de influência na dinâmica da partida. É como voto, senhor presidente. Doutor Carlos. Senhor presidente, aproveitando o último, como disse o derradeiro, processo desta manhã, quero parabenizar Vossa Excelência na presidência dos trabalhos, essa comissão mista. Doutor Rafael, é um prazer sempre estar convosco nessa sessão de julgamento. Essas oportunidades não são tantas, né? Cada um tem a sua missão na sua devida comissão, mas é sempre um prazer, doutora Laila, a secretaria. Apesar de termos um tempo assim curto para julgar tantos processos, eu tenho certeza absoluta que os debates foram técnicos, de alto nível, e se fez justiça aqui nesta manhã. Por esse motivo, eu acompanho o voto de Vossa Excelência na íntegra. Eu acompanho o voto do relator. Então, por unanimidade, agremiação penalizada pela advertência. Vamos encerrar a sessão deste dia. Quero agradecer a presença de todos aqui pelo empenho, pelos votos, foram proporcionados dentro da razoabilidade, dentro dos princípios que rezam o Código
brasileiro desportivo. Obrigado a todos e até a próxima sessão.